Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar, e hoje o assunto é o futebol de Alagoas neste final de semana, em que tivemos CRB, Coruripe, Asa e CSA em campo. Em termos de resultados, bons resultados do Asa, do CRB, resultados ruins do CSA e do Coruripe. Antes da gente falar sobre o tema, sobre esse assunto, deixa eu convidar você a deixar o seu like, a curtir o canal, a interagir conosco e até deixar as suas ponderações, os seus comentários relativos ao que a gente tem discutido aqui nesse espaço. Vou começar pelo Clube de Regatas Brasil. O CRB conseguiu uma vitória importante contra o São Bento na última sexta-feira, 2-1, a segunda vitória do CRB fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou a pincelar o G4, mas com os resultados no complemento da rodada, o CRB caiu do G4, ficou muito próximo ali daquela zona de classificação. Acho que o CRB fez um primeiro tempo muito bom, positivo, envolveu a equipe do São Bento, conseguiu criar situações, fez 2 gols, e o segundo tempo o CRB sentiu muito o jogo, sentiu muito a ausência de um volante de contenção, de um primeiro volante. A ausência do Claudinei faz com que o time do CRB fique um pouco mais exposto ao aspecto de chegada do adversário. E com isso, o time foi pressionado por um time do São Bento que tem suas limitações e que apresentou apenas 2 jogadores esculhambando, decidindo o jogo. Eu me refiro ao Regis, que fez uma grande partida, e o Alexandro, que se não tem mobilidade para ser um atacante de deslocamento, de tabela, de presença na frente da área, é um jogador que se posiciona muito bem e praticamente ganhou todas as divididas pelo alto, fazendo gol de cabeça, botando bola na trave, sendo o principal jogador a finalizar contra a meta defendida pelo goleiro Edson Marden. É preciso que o CRB consiga recuperar o mais rápido possível o Claudinei e que dentro da sua lista de prioridades consiga contratar um volante, um primeiro volante que possa fazer de forma mais eficiente essa contenção. De Seu Lucas, Matheus Silva, Ferrugem, nenhum deles tem a característica que tem o Claudinei, de ser aquele pegador, aquele carrapato, aquele que não deixa o adversário se criar dentro do jogo. Tem uma cobertura muito eficiente e toma conta do setor. E isso trouxe dificuldades para o Clube de Regatas Brasil. No sábado, o Coruripe empatou sem gols com a equipe do Salgueiro. Coruripe que já está eliminado. Nos 4 jogos anteriores foram 4 derrotas. E aí o Coruripe já não tinha mais chance nenhuma de brigar por algo dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Está só cumprindo tabela. Poderia até ter vencido o jogo para pelo menos ter uma vitória dentro da competição, mas o time do Coruripe se mostrou extremamente limitado dentro dessa competição. No domingo nós tivemos o Asa mais cedo, jogando na Arena de Pernambuco contra o Vitória, da cidade de Tabocas, e o Asa conseguiu uma vitória importantíssima, venceu o Vitória por 3-1, assegurou-se com o resultado jacuipense sobre o Campinense, como segundo colocado no seu grupo. Resta agora a definição dos melhores segundos colocados. Dos 17 grupos, apenas 2 não serão classificados, o que me diz que dificilmente o Asa não estará entre esses 2. Tem muitas possibilidades do Asa avançar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Alguns até já dão o Asa como classificado, outros ainda falta comprovação matemática, mas o Asa dificilmente não estará na próxima fase, e isso é muito bom para que o Asa possa reagir dentro da temporada, possa apresentar algo diferente nesse momento, em que busca justamente esse crescimento dentro da competição. Então o Asa vivo na Série D para ir para uma próxima fase e para tentar seguir na competição e até mesmo, quem sabe, avançar para o objetivo de todos que jogam a D, que é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Já o CSA é um caso à parte.
O CSA fez um jogo contra o Atlético no Horto muito ruim, um dos mais fracos jogos que o CSA fez até agora na Série A do Campeonato Brasileiro. O CSA simplesmente não encontrou o Atlético. Tomou 4-0, poderia ser muito mais. 5, 6, 7 não seria anormal pelo volume de jogo que o Atlético teve. A equipe do Atlético finalizou 29 vezes no jogo, isso mesmo, quase 30 finalizações. E o CSA simplesmente não reagiu no jogo. Não encontrou o Atlético, não diminuiu espaços, não encaixou a marcação e foi presa fácil para esse compromisso. Tá tudo errado no CSA, é preciso mandar meio mundo de gente embora, é preciso mandar Marcelo Cabo embora, diretoria não segue? Acho que não. Acho que o CSA está fazendo uma Série A da maneira que eu, por exemplo, esperava. Uma Série A com muita luta para tentar não ser rebaixado. É um campeonato difícil para o time do CSA, mas a derrota e a forma como o CSA perdeu, é preciso que tenha questionamentos por parte da direção, questionamentos por parte da comissão técnica. Mas, repito, o mesmo discurso, as mesmas expressões ouvidas, precisa mandar jogador A, B e C embora, precisa mandar o técnico Marcelo Cabo embora, precisa de contratações. É o mesmo discurso pós 4-0. O torcedor se pega muito ao resultado. E esse time do CSA, que tomou 4 do Atlético sem jogar, sem oferecer resistência, é a mesma formação, por exemplo, ou muito próxima do time que fez a melhor partida dele na Série A contra o Internacional, mesmo perdendo o jogo. Lá o CSA encaixou a marcação, fez um jogo muito aceitável, discutiu o jogo com o Internacional e teve a possibilidade, inclusive, de ganhar o jogo, de vencer a partida. Não aconteceu contra o Atlético Mineiro. É preciso que a comissão técnica, a direção, detecte o problema que aconteceu, porque não pode os mesmos jogadores, ou praticamente o mesmo grupo que enfrentou o Internacional e fez um jogo bastante aceitável, fazer o jogo que fez contra o Atlético Mineiro. Agora o CSA tem 2 jogos difíceis, mesmo em casa contra o Botafogo, desse grupo tido como um segundo grupo, a parte de baixo da tabela. O Botafogo é o time que mais surpreendeu, está na parte de cima da tabela e jogando de forma eficiente, fazendo bons jogos. E o Flamengo é um caso à parte. O Flamengo, o CSA vai enfrentá-lo em Brasília, e seja aqui, seja em Brasília, seja em qualquer canto, é absolutamente normal que o CSA seja derrotado pelo Flamengo. Então, ao final dessa primeiro momento da Série A, se faz uma avaliação sem a paixão do torcedor, uma avaliação fria, objetiva por parte da direção, da comissão técnica, se é esse o CSA que se espera na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí se toma decisões por contratação, por orientação do trabalho, por tudo isso que o CSA de repente pode precisar. Acho que a precipitação com a emoção dos 4-0 não faz bem ao CSA. O CSA precisa ter a tranquilidade para saber aonde errou, identificar os problemas e seguir para pelo menos tentar pontuar nesses próximos 2 jogos, que repito aqui, jogos difíceis e onde o favoritismo, mesmo em Maceió, é do Botafogo, e em Brasília, com o CSA como mandante do jogo, é também do Clube de Regatas do Flamengo. Então, calma nessa hora. Até as expressões utilizadas após o 4-0 com o Atlético são muito semelhantes à utilizada contra a equipe do Ceará. Ou seja, o torcedor ainda se apega muito ao resultado, muito à avaliação de alguns jogadores, que até 2 rodadas antes foram indicados, inclusive, como os melhores jogadores do time do CSA. Eu me refiro, por exemplo, ao lateral Carlinhos, e que depois do jogo de ontem já não serve mais para o CSA, não pode ser titular no CSA, não tem condições de jogar uma Série A. Jogador que já atuou por São Paulo e Fluminense na mesma Série A que o CSA está disputando. Mas é normal que o torcedor tenha esse tipo de reação. A direção, a comissão técnica não podem ter esse tipo de reação, precisam agir, tentar melhorar, mudar alguma coisa, mas sem a paixão que envolve o torcedor.
Este foi mais uma Opinião na Rede. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, interaja, deixe a sua opinião e a gente, dentro da medida do possível, vai estar respondendo aquilo que você faz em termos de questionamento. Amanhã a gente volta com outro programa, com outra Opinião na Rede, aqui dentro da TV Esporte Alagoano.